É comum a gente falar de varizes nós mulheres, mas você sabia que isso também prejudica, afeta os homens? Com certeza, com certeza. E é um assunto que nós vamos tratar hoje aqui com o Dr. Arnaud Riverin. Estou gastando meu francês, falei certo, doutor? Tá Bom certo. dia. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Ó, apesar desse nome todo chique aqui, todo Sim, francês, exato. o senhor tem raiz Foz do Iguaçu, né? Nasci em Foz, eu digo graças a Deus, nasci na beira do Boici, onde era, os mais antigos vão lembrar, onde a Belarmino de Mendonça era uma rua sem saída, a eterna rua do Ademir, né? Da farmácia do Ademir, da né? Ademir ali, né? Saudoso Ademir. Foi ali que eu nasci, enfim, construí ali uma vida ali, depois fui estudar fora e acabei voltando, já tem uns anos já para Foz. O doutor Arnaud é médico cirurgião vascular, saiu de Foz para trabalhar por um tempo, agora voltou, né? Isso, saí de Foz com 17 para 18, aquela coisa, aquela peregrinação, né? Fazer cursinho, aí estudar fora, aí fui para São Paulo, fiquei alguns anos e, enfim, aí essa semana completa 6 anos que eu voltei para Foz, eu digo com CEP, né? Trouxe a minha esposa, graças a Deus também se adaptou bem. E aqui nasceram os meus filhos, aí também são Foz do Iguaçuenses, com muito orgulho. Você encheu a boca para falar isso antes, a hora Sim, que eu te perguntei, né? orgulho, Voltei para Foz há 6 anos com muito orgulho. Me orgulho muito da minha cidade. Aí eu coloco nesse mesmo orgulho e com certeza aí os meus primos que também estudaram fora, né? E hoje a gente faz parte aí de uma equipe aí de profissionais aí que traz a excelência aqui para a cidade, né? Na saúde vascular. Cuidando da saúde do pessoal. Arnaud, para a gente começar, o que são exatamente as varizes? Olha, conceitualmente as varizes são veias dilatadas, tortuosas, né? O status de congestão venosa são aqueles vasos ou mais grossos ou não tão grossos assim que a gente vê, né? Sobre a pele que tanto incomodam, tanto geram sintomas, né? Ainda mais no nosso calorzão aqui de Foz, janeiro, fevereiro, né? As pernas queimam, cansam, né? Acaba inchando um pouquinho, né? E a gente vê uma doença tão prevalente na população aí, tanto em mulheres, é mais prevalente nas pacientes mulheres, né? Mas os homens também. A questão é que o homem, ele se cuida menos, vamos ser sinceros aqui, ele se cuida um pouquinho menos, ele é mais relapso um pouco. E a mulher, eu creio que menos. tem a ver muito com a estética também. A mulher se Também. preocupa mais com isso, né? A mulher, digamos assim, ela se olha mais, né? Ela se observa mais e ela tem sim uma questão de um autocuidado, ela se antecipa mais aos problemas. E quanto antes você, do ponto de vista de varizes, né? Quanto antes você se antecipa a algumas condições, é mais fácil o tratamento, né? Entendeu? É o oposto de algumas vezes dos pacientes homens, né? Não é todo mundo, né? Não dá para generalizar, mas a gente vê uma diferença bem grande aí entre as duas cabeças aí, digamos assim. E você falou do calor aqui em Foz, as varizes têm relação com isso, ou com ficar com o estilo de vida, ou com a genética da gente? Uma condição bem, um fundo genético hereditário bem importante, sabe? Então, assim, é quase certo que se os pais têm varizes, em algum momento, na dependência, exatamente como você fala, de algumas condições de vida, você vai desenvolver. O que favorece, né, as varizes são algumas condições, como gestação, favorece, ficar muito em pé, sedentarismo, obesidade, também a gente pode incluir nesse pacote. O calor, ele influencia nos sintomas, ele não faz aparecer varizes, mas que o paciente ele se incomoda mais, a perna incha um pouquinho mais, isso sim. Tanto que aqui na cidade, isso é bem peculiar nosso aqui da nossa região, você percebe que os pacientes eles preferem fazer procedimentos em épocas onde o clima é mais ameno. Então a gente percebe no consultório uma ascensão de procedimentos ali por abril, maio, com aquele pico de julho, agosto. Inverno. Exato. E nessa época do ano, bem menos. É diferente de outras cidades. Por exemplo, São Paulo, de onde eu vim, né, de onde eu fiz residência, não tinha essa oscilação tão grande assim, né? Mas na prática é mais uma questão aqui nossa local. Com relação a condições, né, de vida e estilo de vida que influenciam, você citou aí que obesidade, sedentarismo. Isso. Existe, por exemplo, alguma situação aí que potencialize muito? Porque eu vejo, né, a questão de varizes nos homens, né, que a gente
Tem alguma profissão que esteja mais ligada a isso, que você nota ali no dia a dia? Olha, profissões em que geralmente o paciente ele não tem como optar muito, por exemplo, de ficar muito em pé. Se ele tem essa herança genética ou ficar muito sentado, ele tem essa herança genética, ele não se cuida, ele está acima do peso, ele não faz uma caminhada para fortalecer, digamos, os nossos corações, né, que são as panturrilhas, né, que a gente precisa fortalecer elas para melhorar esse retorno venoso. Isso acaba aos poucos empurrando para o paciente desenvolver um pouco as varizes, sabe? E na verdade o que a gente vê? Esse problema ele acaba se cronificando 5, 10, 15 anos e lá na frente aí tem uma condição já mais avolumada, né? Eu fiz essa pergunta porque eu vi uma queixa recorrente de motoristas muitas vezes com relação ao aparecimento de varizes. Sim, olha só, olha que coincidência, né? Na semana passada eu atendi 3 pacientes quase que na sequência que eram Uber. Os 3 com queixas bem semelhantes e os 3 correlacionados à varize. Eram 2 homens e uma mulher, entendeu? Bem semelhante às queixas, assim, sabe? E é aquela coisa, né? Quando você pergunta da profissão, 8, 10, 12 horas sentado, né? Inevitavelmente, para quem tem essa propensão, piora um pouco realmente, né? Sintomas e aparecimento de varize. E quando que deixa de ser um incômodo visual para ser uma preocupação para ser levado ao médico? Muitas vezes, é uma pergunta bem legal, muitas vezes as pacientes, assim, os pacientes, eles só percebem, digamos assim, essa condição quando ele começa a tratar. Muitas vezes ele já nota, digamos, uma sensação de peso, queimação, mas ele não dá muita bola, e aí ele posterga. E quando ele começa um tratamento meio elástico, mudanças de hábitos de vida, aí é bem individualizado, né? Ou eventualmente algum procedimento, aí ele olha para trás e aí ele vê assim, nossa, olha o quão melhor eu fiquei, né? Isso é bem comum, assim, quando o paciente ele faz essa análise, olha para trás assim e fala, olha, realmente eu achava que eu não tinha nada até tratar, né? Toda varicose vira uma raiz? A varicose já é algum alerta para a gente se preocupar? A varicose ela é o primeiro sinal de insuficiência venosa e geralmente ela tem uma nutrição ali, uma veia nutridora que o nome já diz, nutre, né? Como se fosse a raiz ali daquele galho que se você, digamos assim, eliminá-lo, corrigi-lo, você resolve o problema mais superficial. Eu costumo chamar a minha de árvore da vida do meu tornozelo. É comum mesmo. E eu falo que o cirurgião vascular, às vezes, ele é um encanador, sabe? A gente mexe nos canos do corpo, né? Tanto nas veias quanto nas artérias. Um resumo aí bem leigo, assim, mas é desse jeitão. E se a pessoa não trata, o que pode acontecer com o tempo? Casos mais extremados, assim, você tem alterações de pele, né? Você tem aquele inchaço recorrente e é relativamente comum, e aí sim, mais na população masculina, né? Que tem aquelas varizes mais grossas, por assim dizer, né? O aparecimento aí de úlceras, né? Estacionando aqui, eu passei na frente de um estabelecimento onde eu lembrei de um paciente que ele passou em consulta comigo. Vocês vão ver que não precisa ser muito... Ele tinha 20 anos na primeira consulta dele. E ele já tinha varizes, eu costumo falar, para dar e vender. E puxou dos pais. E a gente tem ideia que dá em pessoas mais velhas sempre, né? Exato. E aí, olha só, daí eu pedi, ele já tinha uma indicação cirúrgica, fizemos todo o mapeamento, né, individualizamos o tratamento, orientei ele a perder um pouco de peso, aqueles alemãozão grandão, sabe? E perder peso, usar meia, adivinha, não fez nada, né? Nada. Inclusive, até piorou, na verdade. Ele veio para mim 3 anos depois no consultório, sumiu do consultório com uma ferida aberta na perna, em decorrência das varizes. Entende? Então era uma condição um pouco evitável, né? Então, e nesse caso específico, uma carga genética muito forte, né? Com relação a tratamentos, quais são os tratamentos mais comuns ali que vocês aplicam no dia a dia? Os mais modernos, os mais eficazes, assim, alinhando sempre expectativa com resultado, individualizando bem, né? O que hoje a gente vê tanto no consultório quanto em centro cirúrgico é a tecnologia do laser, né? A gente usa muito laser, bastante mesmo, claro, quando se tem uma indicação, né? Porque se trata de um procedimento atraumático, por assim dizer, não tem cortes, né?
Então, o meu primo David, o David Colombelli, ele foi o pioneiro aqui em Foz a trazer o laser, isso já há algum tempo, né, para o tratamento endovenoso das varizes. E há 2 anos atrás, a Clínica Vascular foi pioneira no tratamento de laser transdérmico. Aí, igual a Cris me perguntou, para uma doença mais superficial, né, varicoses, veias nutridoras, né? Então, a gente alia bastante, né, esses 2 tratamentos. E a gente percebe assim que as pacientes saem bem felizes assim na prática, sabe? Nem sempre a gente consegue fazer o tratamento a laser, né? Mas quando a gente consegue incluir essa técnica, né? Porque o paciente ele vai de alta no mesmo dia, sabe? Então essa é a grande vantagem, né? A gente tem muitos pacientes que trabalham no Paraguai, por exemplo, né? Então, na maioria das vezes, ele é autônomo. O que significa isso? Ele depende dele mesmo para levar a comida para casa. Então, ele ficar 40 dias de repouso, obrigatoriamente, maneira de dizer, é uma coisa. Ele ficar 5, 7 dias é um outro contexto, né? Então, hoje as tecnologias, elas vêm aliadas aí aos pacientes, né? Eu não sei como é que é hoje, mas antigamente tinha aquela questão de fazer o tratamento para varizes, elas sumiu e depois com o tempo elas voltavam. Ainda tem esse risco? Ainda tem esse estigma e ficou enraizado isso, né? Depende, eu sempre falo, depende muito da técnica empregada e, digamos assim, alinhar, né, algumas expectativas com o paciente, né? Voltar varizes que foram tratadas não é muito comum. Precisa entender um pouco mais, principalmente fazendo o planejamento com o Doppler, né? A gente acaba aliando o estudo Doppler, né, para fazer o mapeamento das varizes para você dar um resultado. E a gente vê clínicas de estética fazendo ou vendendo tratamento para varizes. Pois é. Que orientação que você dá para alguém que está querendo fazer algum tratamento e vai pelo menor preço, digamos assim? Então, né, muitas vezes acaba pagando o pato, né? O que a gente vê, olha, eu falo com certeza pelos colegas vasculares aqui, não posso citar nomes, né, mas falo a gente vê muitos casos de manchas irreversíveis na pele, a gente vê muitos casos da pele ulcerar, voltar às varizes e muitas vezes até pior, algumas condições que alteram a hemodinâmica, e o pior dos casos, que infelizmente acontece aqui na nossa região, quase que semanalmente eu vejo no consultório, que são tromboses. E aí é o que eu falo, né? Fazer todo mundo quer, mas tratar depois a complicação, aí o paciente muitas vezes ele se arrepende. E é comum isso, o paciente olha para trás e ele vê assim, se eu eventualmente tivesse esperado um pouco, me planejado, me organizado, quem sabe não tinha tido um resultado um pouquinho melhor, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que os pacientes sabem, quando eles querem procurar um bom atendimento, eles sabem quem procurar, né? E tem N profissionais aí excelentes aqui na cidade. Eu acho que é até uma questão assim, né, de priorizar ali, definir o que é, porque assim, né, não é uma coisa só estética, né, Não é algo realmente relacionado à saúde. Saúde orgânica. Muitas vezes é falado da aparência, né, eu tenho que mexer nas varizes por causa da aparência, mas não é, foco em circulação mesmo, né? Exatamente, é uma correção, né, hemodinâmica de fluxo, né, e você não pode esquecer do ponto de vista estético, né, a questão estética, ela é importante sim, né, a paciente, a questão da autoestima, se sentir bem, né, se sentir bonita, né, mas assim, é uma condição que você precisa tratar de fato de maneira orgânica, profunda, né, por isso, eu concordo contigo, por isso a questão do planejamento, de entender a doença e saber que eu falo exatamente desse jeito para as pacientes. Assim, você podia ter uma irmã gêmea, a tua irmã ia ter as varizes dela, do jeito dela, e você ia ter as tuas. É igual digital, sabe? Ninguém tem varizes do mesmo jeito. Na prática é isso. Arnaud, eu vou te fazer uma pergunta sobre 3 coisas. Queria que você me falasse se é estigma ou não e por quê. Deitar com as pernas levantadas acima da altura da cabeça. Auxilia, principalmente aquele paciente que ficou o dia inteiro em pé, por exemplo. Melhora o retorno venoso e descansa as pernas e faz com que diminua um pouco aquele inchaço, aquele edema, né? É um importante hábito, sim, a ser feito. Recomendo, inclusive, para determinados pacientes com essa condição de varizes, por exemplo. No fim do dia. Fim do dia. Tem até aqueles travesseiros meio altinhos, assim, né? Aqueles que o pessoal usa para elevar as pernas. É muito bom, eu recomendo. Meia de compressão. Quase que mandatório, é um remédio que se veste.
digamos assim. Ai, mas nesse verão aqui de Foz, Aí é que tá. rapaz. Aí é que tá. Exatamente. Não, pois é, eu concordo. Eu entendo o paciente, me ponho no lugar dele, sabe? E aí eu sempre busco estratégias, por exemplo, usar até o meio-dia, até 1 hora, enfim, né? Adaptar uma meia que eventualmente de maneira transitória nesse calorzão nosso aqui, mas muitas vezes é necessário. Evita e muitos problemas futuros, né? E corrige, né, esse status de congestão das veias, né? E tem que ser a meia calça inteira ou até o joelho ajuda? Maioria das vezes, não é sempre, precisa examinar, mas a maioria das vezes é aquelas 7/8, que é a meia coxa. Ai, Eu vou te dizer que a meia, sofrimento. a meia calça é um grupo muito peculiar de pacientes, mas a meia coxa na maioria das vezes e em segundo, digamos assim, em segundo lugar, a 3/4, que é aquela que vem até o joelho, né, por assim dizer, né? E agora a última, salto alto. Ah, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso. A conclusão não tem conclusão. Não? Faz muito tempo já, então não muda com relação tem artigos que dizem que é benéfico, outros que dizem que não é, na prática não muda em nada. Essa é a grande verdade. Se quer usar o teu salto, não tem problema, desde que a gente trate as varizes com outras armas, por assim dizer, né? Eu queria também que você desse alguma recomendação aí para os homens, né? Porque até como a gente enfatizou desde o começo ali, né? É um problema que afeta os dois sexos, talvez com mais prevalência no feminino. Sim. Mas que orientações a gente pode dar com os homens aí com relação à percepção ali, surgir nos primeiros sinais, o que fazer? Minha sugestão é escutem mais as suas esposas. Essa é a grande verdade, entendeu? E sejam menos teimosos, né? Essa é a verdade. E eu me incluo nisso, tá? É bem desse jeitão mesmo, a gente é do mesmo jeitão. E a gente vai, posterga até alguém te falar, ó, meu amigo, agora chegou num ponto que a gente tem que melhorar essa questão aí, entende? E se observar mais, né? A grande questão também do homem, muitas vezes, é que a gente usa mais calça, então, invariavelmente, e a pilificação, né? O pelo, ele acaba, digamos, camuflando, exato, ele camufla um pouco o problema, né? E não quer dizer que o problema não esteja ali. Entendeu? Então, muitas vezes eu até peço em algumas consultas, quando faz o Doppler, eu peço para o paciente, de maneira bem suave ali, diminuir um pouco a pilificação ou às vezes se depilar. E aí o paciente mesmo já chega e me fala, nossa, doutor, eu imaginava que eu tinha tanta variz assim. Pois é, o pelo às vezes camufla um pouco, o fototipo, né? Às vezes uma pele mais bronzeada também dá uma mudada ali visual ali, mais ou menos por aí. E variz é só na perna? Só na perna. Só na perna, porque nas pernas é uma pergunta bem interessante. Uma vez o nosso chefe fez essa pergunta num round para todos nós. Por que varizes só tem na perna, né? E aí ninguém soube responder, daí a gente teve que fazer uma aula sobre isso. Daí nunca mais esqueci essa pergunta aí, doutor. Por que? Bono, Rapidão aí pra gente, só para esclarecer. Porque só as veias de perna que tem válvulas. E aí é uma doença das válvulas, das microválvulas por dentro do vaso. E aí por isso que desenvolve varizes com o decorrer do tempo. Existem outras vezes também que tem válvulas, mas de maneira mais assim fácil de entender, é só das pernas, não tem varizes nos braços. Conversamos aqui na CBN com o Dr. Arnaud Riverand, médico cirurgião vascular aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na CBN e esclarecimentos aqui aos ouvintes. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Doutor Arnaud, obrigada pela consulta aí. E que seja bem-vindo novamente a Foz do Iguaçu com toda a sua família agora. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado.